A paz do Senhor Jesus a todos, graça e paz, né? Da parte de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu venho trazer uma palavra, né? Que essa palavra venha falar ao seu coração, assim como eu creio que também falará ao meu, né? Como nos descreve na própria palavra de Deus, que a palavra dele é uma espada de dois gumes, né? Cortando para dois lados. Então, da mesma forma que às vezes traz correção para você que está me assistindo, também traz para mim, né, que sou aquele que está transmitindo. Então, que essa palavra, né, venha trazer, né, transformação, uma renovação na sua mente. Né? Então, o contexto que eu quero trazer hoje através dela é: todos são filhos de Deus. Né? Então, para trazer nessa palavra, eu busquei, né, a direção e também, né, vamos partir do princípio lá em Gênesis, né, capítulo 1, versículo 26 e 27, vai dizer: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, irmãos, nesse início nos fala, né, como Deus pegou, né, o pó da terra e formou, né, o ser humano, fez ali o ser humano à sua imagem, à sua semelhança, e também, né, o constituiu domínio para dominar sobre os peixes, sobre as aves nos céus, sobre os animais, né, nos mares. Então ele nos deu domínio para construirmos as coisas, para fazermos as coisas, né? E aqui nos conta, né, também ali no capítulo 2, no capítulo 3, da interação de Deus com o próprio ser humano, com aquele que ali carregava a sua imagem, a sua semelhança, até naquilo que, às vezes, semelhante a Deus, que domina sobre todas as coisas. E ele constituiu, né, esse domínio, né, para o ser humano ali sobre os animais que ele havia criado. E nos fala, né, dessa relação onde, né, na viração do dia, Deus ali passeava pelo jardim onde ele havia colocado o ser humano. E ali a interação dele com o próprio Adão, né, falando para Adão colocar o nome nos bichinhos, nos animais. E quando vemos, né, essa interação, conhecemos a um Deus criador. Né? Até então ali o Pai já existia, mas ali o ser humano conhecia a Deus, aquele que o criou. Então, quando olhamos aqui também, né, interessante quando vamos vendo mais à frente esse termo filhos, né, de Deus, quando vamos pegando aqui em Gênesis, capítulo 6, versículo 2, vai nos dizer assim: Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então, irmãos, quando olhamos na própria palavra, né, tem apenas dois locais que falam filhos de Deus. Tem esse em Gênesis 6 e também lá em Jó, que fala filhos de Deus. Mas tem pessoas que pegam essa parte do texto no capítulo 6 e fala que era referente aos homens, né, que obedeciam à vontade de Deus, que obedeciam aos seus, né, desígnios. E também tem aqueles que falam que se tratava dos anjos, que Deus enviou para tomar conta dos seres humanos, mas em algum momento esses anjos, né, se rebelaram, eles, se corromperam e assim transgrediram, pecaram, tomaram mulheres para si. Eles não precisavam, mas eles, né, pecaram e fizeram. Só que quando olhamos, né, lá em Jó, abrir aqui um minutinho, em Jó 2, Jó 2, versículo, cadê? Versículo 1. E vindo outro dia em que os filhos de Deus
vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então, aqui também é a outra parte onde descreve, né, filhos de Deus. Tem uma tradução que fala, né, servidores celestiais. Então, compreendemos que, né, a própria palavra de Deus vai se explicando. Então, entre às vezes acreditar, né, ou ter um achismo, né, de que ali se tratava das próprias pessoas, é melhor interpretar a partir do que já está escrito. Então, para mim, ali se tratava dos anjos, né, que assim como é descrito, pecaram quando deixaram, né, a graça de Deus e se voltaram, né, para o pecado. Mas, né, adiante vamos conhecendo, né, quem é o Filho de Deus. Então, desde o início já existia, né, o nosso Pai Celestial, porém o ser humano era sua criação, né? Nós não o conhecíamos, né? Não conhecíamos a sua natureza gloriosa, a natureza do Pai que nos ama, o Pai que entregou o seu único Filho para que nós fôssemos salvos por Ele. Então, quando vamos olhando também, né, mais à frente aqui em Mateus, né, 11, 27, só um minuto. Mateus 11, 27 vai dizer assim: Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E assim também como lá em João, né, 14, do 8 ao 14, vai nos dizer que a gente deveria pedir as coisas para que através daquilo que pedimos, a natureza do Pai, né, venha se revelar, porque Jesus faria cumprir para que o que a gente viesse a conhecer mais a Deus. E assim como nesse versículo que lemos, né, Jesus veio, né, para revelar o nosso Pai que está nos céus. Assim como também lá em João 14,6 vai nos falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele, né, o verdadeiro caminho que nos leva até o Pai. Então, antes o ser humano não o conhecia. Antes o ser humano apenas o adorava e o servia, né? Mas como nosso Pai, como aquele que cuida de cada um de nós, só em Cristo nós achamos isso, só em Cristo nós o conhecemos e nos é revelado a cada dia, né? Tanto através da nossa busca, através de como andamos e cumprimos, né, a sua palavra, a sua vontade. Então, voltando, né, são todos filhos de Deus, né? Tem muitos que usam esse termo, todos somos filhos de Deus. Mas quando olhamos lá em João 1, do 10 ao 13, vai dizer assim: Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Então, nos fala que Jesus, que é a palavra, veio para os seus, eles não receberam, e através de não receberam, ele também, né, veio para nós, né? Nós tivemos, né, temos a oportunidade de sermos feitos, né, filhos de Deus, todos aqueles que creem, todos aqueles que o aceitam, temos a oportunidade. Então, todos somos criaturas, né, formados, criados por Deus, mas só em Cristo que podemos nos transformar em filhos. Então, mas assim também, né, para ser filho, o que é necessário para sermos filhos, assim como lemos lá em, né, Jó 2:1, ali fala que os filhos, no caso ali os anjos, creio eu, né, que assim como está escrito,
eles se apresentavam diante de Deus, se apresentavam ali levando seja as notícias ou as demais coisas, mas eu creio no diálogo. Então, como um filho, né, devemos nos apresentar, orar, conversar, o diálogo, né, a comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, né? Então, essa comunhão é necessária, a oração em si, se entregar ao Pai. E isso eu também, né, devo, né, fala também ao meu coração, que eu devo buscar mais a isso. Também, né, vemos lá à frente, quando vai nos contando mais sobre Jesus, algo que Jesus sempre nos traz é a questão da obediência, que o filho obedece ao seu pai. Então ali Jesus que obedeceu tanto ao pai fielmente que se entregou até a morte de cruz, e se sacrificou por cada um de nós. Então a obediência, né, aquilo que Deus nos fala, aquilo que Deus nos manda, para, né, cumprir tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós. E o que mais, né, um filho, né, deve, né, exercer, assim também como aqui em Malaquias 1, do 6 ao 9, o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor e ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, os sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto dizeis: a mesa do Senhor é desprezível, porque quando trazeis animais cegos para o sacrifício, sacrificardes, não faz mal, e quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta ao teu príncipe, terá ele agrado de ti, ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Então, nessa palavra nos fala o quanto, né, devemos honrar a Deus, né? Ali fala de pessoas que tinham, né, condição de dar o melhor, mas preferiam levar aquilo que não era. Pessoas tinham ali animais, né, bons, e aqueles com defeito, eles preferiam levar aqueles com defeito a Deus. E Deus, né, questiona eles falando, leva isso diante de pessoas, às vezes ali, príncipes e reis, né, no tempo, e vê se eles vão se agradar daquilo que é manco, daquilo que tem defeito. E ali, né, Deus traz essa correção que levemos, né, o nosso melhor como filhos diante dele, que nos entregamos, né, com o melhor diante da sua face, né? Então, todos são filhos. Nós temos, né, em Cristo. Nós alcançamos isso em Jesus, né? Podermos nos transformar. Então eu digo que todos aqueles que creram nele, estamos num processo. Todos aqueles que o aceitaram para nos transformar nos filhos de Deus, sendo filhos obedientes, filhos que honram, que oferecem e dão-se o melhor, que tenha comunhão com o Pai, né? Aqueles que até o fim têm buscado não negar a Deus, não negar a Jesus, que têm buscado viver uma vida de obediência, uma vida entregue, né, à vontade do Senhor, e aqueles que, assim como lá em Apocalipse 21:7 vai dizer: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Então, aqueles que até a morte continuam crendo, continuam, né, o aceitando em seus corações para serem transformados de glória em glória, né, para serem filhos de Deus. Então, que você, né, essa palavra venha ter trazido um direcionamento do Senhor na sua vida e que venhamos, né, a cada dia nos despojar
do velho homem para que o novo de Jesus, né, o novo de Deus, venha tomar posse de cada um de nós, venha ser, né, o nosso novo eu, porque Jesus vai dizer na palavra, né, eu lhes dou uma nova natureza, ele nos dá a natureza, né, que vem dos céus, né, assim como vamos ver lá no início, né, que o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus, mas ali a imagem e a semelhança, por causa do pecado, foi corrompida. Ela foi, né, a imagem de Deus que havia no homem ali se perdeu, mas em Cristo nós achamos essa nova imagem. Amém? Que Deus continue te abençoando e que o Senhor venha falar ao seu coração e continuar testificando aquilo que eu não consegui falar. Que o Espírito Santo continue a testificar. Amém? Fica com Deus.